Boa noite. Passando aqui para desejar um feliz ano novo a todos e a todas. Mais um ano que se começa, 2024. Primeiro, acho que esse início de ano é só uma renovação do que nós já temos objetivado aí na vida. Não tem necessidade de ficar naquela ideia vaga de ano novo, vou começar, não. Vamos para somente renovar muita esperança, muita dedicação, muita disciplina e o objetivo será atingido com certeza. Né? Não tem muito para onde fugir dessa expectativa, não. Né? Então, assim, é mais um ano que se inicia no calendário, mas a nossa luta, ela se dá de forma diária, né? E vamos lá. Mais um ano que se começa, se renova, fazer sempre a nossa parte, independente de se vai ter reconhecimento ou não, mas também atento a tapinhas nas costas, sorrisinhos de canto de boca. Isso nada mais é do que alerta para a gente começar a perceber quem é quem. Né? Que na realidade, a maioria das pessoas sente um mal-estar de ver outras pessoas dentro das dificuldades, dentro das limitações, começar a se levantar sozinho, a fazer o que tem que ser feito. Parece que dá a entender que algumas pessoas querem que a coisa fique nivelado nesse patamar aí de o normal, ficar na média, não me esforçar. Mas, assim, eu já percebi também outro aspecto. Não adianta a gente ficar falando com quem não quer ouvir, né? Porque a surdez, ela não é só essa patalo, pata, pa- patologia de quem não ouve. Ela é quem não quer ouvir também. E hoje eu fico muito restrito a essa coisa. E dirigir a palavra para quem quer ouvir. Estou muito preocupado com quem não quer ouvir. Até porque as pessoas fazem as escolhas delas, né? Então, se elas estão escolhendo não ouvir, ótimo, tá dentro do contexto. Né? Então, assim, é isso mesmo. Não tem muito o que fazer nesse aspecto. Também a gente vê assim um pouco da prepotência de alguns, né? Assim, de querer as coisas na hora que elas querem, né? Independente de se vai dar para fazer ou não, né? Deu vontade de fazer tal coisa e aí se não for feito, não, deixa para lá, não precisa mais, não, não, gente, não é assim que funciona. Se fosse assim, se fosse assim, e não é assim que funciona. Não é porque o cara tá num emprego razoavelmente ganhando bem que ela acha que pode sair atropelando as pessoas, que ela acha que não, não é assim que funciona. Não. Se eu fiz uma escolha, só que eu não estou dando conta dessa escolha minha, eu tenho que minimamente ser humilde de reconhecer que eu não estou dando conta. Esse é um ponto. Segundo ponto,
As coisas não são na hora que a gente quer. Não existe isso. A não ser que você tenha um poder econômico fora da normalidade. Num grau elevadíssimo. Aí tudo bem. Que aí você compra o que tem para comprar. Entendeu? Mas mesmo assim ainda esbarra nas coisas que não se compra. Né? Então, assim, não é sair. Não, não é assim que funciona. Tem que parar com essa arrogância. Parar com essa prepotência. Porque senão vai fazer igual eu fiz. A vida vai se encarregar de jogar no chão, pisar na face. Aí toma providência. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Primeiro que tem uma vontade maior do que a nossa, isso é fato. Não reconhecer isso é viver num mundo de representação. Segundo, as pessoas têm que começar a ter maturidade. É simples assim, tem que parar com esse negócio. Não é porque tem uma latinha bonitinha, um rostinho bonitinho, que acha que pode isso, que não, não é assim que funciona. Nunca foi assim. E outra coisa, o tempo está passando. Beleza tem prazo de validade. Então, assim, se a pessoa continua nessa esfera da arrogância, da prepotência, de achar que na cabecinha dela a beleza não tem prazo de validade, vai cair do cavalo feio, vai quebrar a cara feia. A gente tem que começar a pensar nessas coisas. Eu sei que é chato, né? Eu sei que tem gente que não gosta de pensar nessas coisas, mas tem que começar a pensar. Porque o tempo ele é implacável. Ele é implacável, não tem jeito. Passa para todo mundo. Então a gente tem que começar a parar com essas coisas, começar a adquirir maturidade, deixar de ser infantil, né? Deixar de quero tal coisa, tal hora. Não, não é assim. Ah, mas se fosse assim, hein? Que bom seria, hein? E não é assim que funciona. Não existe isso. Não existe essa coisa de mimada. É por isso que tá desse jeito. Aí quando não consegue as coisas, chora. Agora eu pergunto, eu tenho culpa das escolhas erradas que as pessoas fazem? Não, eu não tenho culpa. É aquilo que eu tô falando. Se não dá conta de bancar determinado tipo de brincadeira, nem começa a brincadeira. Então, assim, por isso que eu não faço o que eu tenho vontade de fazer, porque o momento em que eu me encontro e as condições em que eu me encontro não é propício para fazer o que eu quero. Então, eu tenho que, de certa forma, né, ter essa coisa desse aguardar, entre aspas, fazer o que tem que ser feito, né, mesmo ciente das dificuldades, ciente de que há uma jornada e que eu tenho que amar essa jornada em primeiro lugar e me apaixonar pelo processo dessa transformação. Enquanto isso não acontecer, não adianta. Não adianta. Nada vai fazer, nada vai. Entra ano e sai ano e a gente vai ficar nessas promessas. Não, a partir de tal ano eu vou fazer tal. Não, não vai fazer. Primeiro que você não entendeu a jornada, e segundo que você não está se apaixonando pelo processo. O segredo do negócio é o processo. Tem que viver o processo. Infelizmente é o dia a dia, é o mês a mês, é o passo a passo. Não tem como eu fugir disso. E não aceitar isso também me gera essa sensação de que eu não vou conseguir vencer essa vontade maior que existe. E aí vem a frustração. E aí eu me frustro e eu tenho que descarregar isso em alguém. Aí é que está o problema. Então, assim, a gente tem que buscar essa maturidade. Né? Então, assim, o primeiro ponto é o seguinte:
tudo na vida da gente é passageiro. Por mais que o momento está propício, tanto para o negativo quanto para o positivo, eu tenho que ter consciência de que é passageiro, de que isso vai passar. Né? A famosa roda gigante. Hoje eu posso estar embaixo, mas amanhã eu vou em cima. E vice-versa. Então eu não posso ficar vivenciando o momento. Isso serve tanto para o positivo quanto para o negativo. Quando eu estou num bom momento, eu não posso ficar preso a esse bom momento e achar que eu sou o dono da situação. E muito menos desanimar ou desistir quando eu estou num mau momento. Quando eu estou em baixa. De certa forma, o que tem de maravilhoso na vida é isso, é você ter essa consciência. Eu estou em cima, eu estou num bom momento, mas eu sei que isso é passageiro. Eu estou no verão, mas isso é passageiro, como tudo na vida é passageiro. Então o que eu tenho que fazer? Me preparar para a hora que chegar o inverno, eu estar preparado para atravessar esse inverno. A mesma coisa é quando eu estou no inverno. Por mais que a coisa está gelada, está fria, está incomodando, né? Está beirando o insuportável, eu tenho que me preparar para o verão que está vindo. Porque na natureza e no universo, o inverno nunca tarda em se tornar primavera. Ele pode demorar, mas fatalmente vai vir a primavera. Que é a transição para o verão. Por isso que a gente tem que amar o processo. Não tem como eu saltar de uma estação para outra. De eu querer sair do inverno para o verão. Ou do verão para o inverno. Tem um processo. Tem a fase que avisa. Por isso que eu tenho que entender o processo. Então, se eu estou num mau momento desafiador da minha vida, inverno, eu tenho que acompanhar o processo da primavera e aí chegar no verão. O contrário também é verídico. Eu estou em alta. Tudo na minha vida vai de vento em popa. Tudo está de vento em popa. Eu tenho que começar a observar o outono chegando e já ir percebendo o processo que eu estou entrando no inverno. Vivenciando esse processo, eu me preparo melhor. Eu entendo melhor o processo. O inverno será menos doloroso. Será mais aceitável. Compreensível. Eu estive lá em cima, agora está na hora de estar aqui embaixo. E aí quando a gente faz essa mudança interior, a gente agradece por estar no momento desafiador, porque é a oportunidade que está tendo para transformar mais ainda a nossa vida. E no momento desafiador, também temos que ter gratidão, porque é onde a gente vê o tamanho da nossa força. O quão nossa mente é instrumento que num primeiro momento obstrui esse avanço. Mas num segundo momento ela passa a ser aliada. Eu só percebo isso quando eu estou vivenciando no mais alto grau o inverno. Ou se preferirem, um momento desafiador. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado quando nós estamos na parte de cima da roda, no verão. Porque a nossa mente ela começa
a trabalhar no sentido de que eu sou mesmo o fodão, a fodona. Eu posso passar por cima das pessoas. A gente chega a ter a pretensão de que a nossa vontade tem que ser maior do que a do universo, coitado. Coitada. Não. Você não está aprendendo nada. Pelo contrário. Você está fazendo dívida. Você está ficando em débito. Na hora que a coisa virar, além da virada natural, estou em cima e caio, ainda tem o débito dessas M's que eu estou fazendo nesse processo que eu estou lá em cima. É isso aí que as pessoas têm que se alertarem. Prestar atenção nisso aí. Então, assim, essa experiência que eu tive já lá antes da pandemia, passando pela pandemia, e esses 2 últimos anos agora, recente, foram, assim, capitais para mim entender essas coisinhas. Por que tem os momentos de alta e baixa? Por que tem os momentos intermediários? E por que se apaixonar pelo processo é de suma importância? Porque é assim que eu consigo acompanhar esse, esse desenvolvimento. Né? Boa noite, dona Glaucia. Um abraço. É vivenciar isso. Porque tudo na vida da gente é um processo. Primeiro eu tenho que descobrir minha jornada. Qual que é a minha jornada? Cada um tem a sua. Essa é a jornada. Sai daqui, chega aqui. Entre essa descoberta até a consolidação do que eu estou fazendo aqui é o processo. Por isso que a gente tem que se apaixonar pelo processo. E no processo eu vou vendo o quão arrogante eu sou, o quão prepotente eu sou, o quão imediatista eu sou, o quão fraco ao ponto de me tornar escravo da minha própria mente. Porque quando eu entendo o processo, a primeira coisa que eu percebo é que eu não tenho ninguém jogando contra. Não tem ninguém. Ah, tá querendo isso, ah, tá puxando aquilo. Não, não tem isso, gente. O que tem é eu contra isso aqui, ó. Quando eu fico na soberba, na arrogância, quando eu penso em desistir, quando eu me sinto fraco, quando eu acho que não tem condições, quando eu acho que eu não vou conseguir. É aqui, ó. É aqui. E a pessoa entra no processo de iluminação, como diga no budismo Nichiren Daishonin, é quando ela entende isso. Que tudo é regido pela lei de causa e efeito. Mas essa causa não é eu fiz A, vou receber B. Não. A novidade do budismo Nichiren Daishonin é que há uma simultaneidade. O processo é simultâneo. É como a flor de lótus. Ela dá flor e fruto simultaneamente. Nossa vida também é assim. Eu faço M, eu já recebo o efeito daquele M já simultâneo. Só que eu não percebo isso já fazendo e acontecendo. Eu percebo num outro momento. Quando o efeito manifesta na minha vida. Então, quando eu distrato uma pessoa, eu fiz uma causa e já recebi o efeito. Só que esse efeito ele é acumulativo. Aí eu faço um outro M e acumula. Outro M e acumula. Ao processo. Repara no processo. Abração aí também para vocês. E eu vou acumulando. O processo.
É igual quando a gente entra nessa consciência de que eu sou isso, eu vim fazer isso, e o objetivo meu é esse. Aí eu vou fazendo o que tem que ser feito, mas eu fico naquela. Logo no começo, né, do processo. A gente fica naquela, poxa vida, mas eu estou fazendo tanto e a coisa não está acontecendo. E a coisa não está acontecendo. Fiz isso, mas não aconteceu nada. Não, tá um acúmulo, um acúmulo, um acúmulo. Vai chegar uma hora que isso vai manifestar de uma vez. E essa manifestação é que vai dizer qual foi o efeito, se foi positivo ou negativo. Então, por isso que faça o que tem que ser feito, mas procure errar o mínimo, porque o erro vem. Porque todo ser humano, ele é falho. Então, uma hora, ele vai falhar. Ele é falível. Ele vai falhar. Mas eu tenho que, o mínimo possível, essa falha. E a maioria das pessoas não percebe isso. Fazem várias falhas. E isso está gerando também vários efeitos que serão manifestados lá na frente. Isso tem como a gente provar pela física quântica. Quântico é tudo que está fora da matéria. Que é 90%, 99% das coisas está fora da matéria. O que está na matéria é pouca coisa. A maioria das pessoas entende o contrário. O que está fora da matéria é pouca coisa. O restante é matéria. E a lei de causa e efeito, que é essa lei mística que permeia todo o universo, ela prova isso para você o tempo inteiro. Ela prova isso o tempo inteiro. Não tem como você refutar isso. O problema é você entender. Por isso que fala, quando entende a simultaneidade de causa e efeito, que está lá no universo, mas também está aqui em mim, afinal de contas a relação é eu micro com o macro, com o todo. Há essa relação. O Nan e o Myoho. Myoho é o universo todo. O Nan sou eu. Quando funde isso, a pessoa misticamente atinge a iluminação. E aí ela entende. Aí muda. Ela para de ser arrogante. Ela diminui o grau de prepotência. Ela já sabe que isso prejudica. Isso gera causa que gera um efeito simultâneo a isso. Por mais que a gente fica pé da vida com determinados episódios na vida da gente que são provocadas pelo externo, isso é outra coisa perigosíssima, o externo. A gente não pode deixar se levar pelo externo. O externo faz parte de um todo, que desse todo tem uma partícula desse todo, que através dos nossos sentidos psicomotores
A gente tem uma visão rasa de que aquilo é a realidade, mas na verdade não é a realidade. É uma percepção minha que é completamente diferente de outra pessoa, que por sua vez é completamente diferente de uma terceira pessoa. Aí é que está a, a grande contribuição da física quântica, para mostrar que essa pequena percepção minha, A, uma percepção de outra pessoa, B, e de uma terceira pessoa, C, e assim sucessivamente, ela se dá na matéria, mas não é essa a realidade, A, B, C, sucessivamente, é essa outra que não aparece. Aí é coisa mística, não tem como eu explicar com palavras. Quântico. Está no mundo dos fenômenos. Quer fazer o teste? A visão. Teste bem simplista. Fica na frente de uma parede. O que você consegue ver? Um pedacinho de nada da parede. Isso é matéria. Agora, daqui para trás, é tudo. É 90%. 99%, dependendo do caso. Então, qual que é a realidade? A gente engana em achar que a realidade é essa parede, esse pedaço da parede que eu consigo ver. Não é essa a realidade. A realidade é isso aqui, ó. Da palma da minha mão para trás. Essa é a realidade que eu não vejo. E é por isso que o processo é isso que eu tenho que entender. Por isso que nós temos potencial para transformar o que nós quisermos. Só que eu tenho que entender isso. Existe o micro, que sou eu, com o macro. A ideia aqui é eu conseguir fundir os dois. Essa é a ideia. Esse é o objetivo. Essa é a jornada. Esse pontinho de luz que num primeiro momento a gente pensa que é insignificante. Quando funde com o todo, se torna o todo. Por isso que fala que toda a vida humana ela é mais valiosa do que todo o tesouro que existe no universo. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Por que nós não entendemos isso nesses primeiros momentos? Porque nós nascemos com uma coisinha, todo ser humano nasceu, que é a escuridão fundamental da vida. A gente não consegue entender isso num primeiro momento. Por isso que é escuro. E por que a gente não fica, entre aspas, iluminado por essas coisas? Porque a gente está preso numa ilusão. Que cada um tem a sua. A nossa missão é romper com essa escuridão, é sair dessa ilusão. Essa é a missão, em linhas gerais. Depois eu aprofundo esse ponto. E aí eu tenho que vivenciar o processo para me fazer isso. Porque a gente é igual moeda. Tem as duas faces. Assim como eu sou uma pessoa iluminada, eu também sou uma pessoa que vive na escuridão e na ilusão. Só que por questões kármicas,
A escuridão, ela manifesta na minha vida. Eu não preciso fazer esforço. Ela já está na minha vida. É inerente na minha vida. A escuridão é a ilusão. Não preciso fazer esforço. Ela já está. Quando eu não aceito certa coisa, quando eu contrario certa coisa, quando eu ajo como um arrogante, uma postura de uma pessoa prepotente, isso é escuridão. E eu acho que eu estou com a razão. Aí a coisa da ilusão. Não, eu fiz isso porque eu estou com a razão. Eu estou num melhor emprego, eu estou ganhando mais, eu estou isso, eu estou aquilo. Isso é uma ilusão, gente. Eu estou preso e é essa mesma ilusão, ela gera essa escuridão em mim de achar que eu sou tudo isso. Isso é inerente, as pessoas já nascem assim. Não precisa fazer esforço. Mas também, e aí de novo a simultaneidade, eu tenho essa coisa da iluminação dentro de mim. Eu sou uma pessoa iluminada. O esforço é romper com essa escuridão e sair dessa ilusão para mim atingir essa iluminação. Isso aí exige esforço. É a jornada, é o processo. É isso que nós viemos fazer aqui. Iluminar para a minha vida e tentar, em seguida, iluminar as pessoas também para esse detalhe. Quando isso acontecer, eu me ilumino e ajudo as pessoas a fazerem o mesmo, aí vem a grande missão. Pacificar o planeta todo. Essa é a missão. Eu atinjo a minha iluminação na presente forma que eu me encontro. Assim, desse jeito aqui que eu estou. E ajudo o maior número de pessoas a fazer o mesmo. Esse número de pessoas que eu ajudei a fazer o mesmo irão fazer a mesma, irão fazer a mesma. Até pacificar o planeta todo. Por isso que descobrir a jornada, iluminar, atingir a minha iluminação e levar isso para o maior número de pessoas para a gente chegar na pacificação do planeta Terra. Essa é a missão. O processo é eu sair dessa escuridão, é eu abandonar essa ilusão que eu me encontro e atingir a minha iluminação. Esse é o processo. Isso hoje para mim é fundamental. Isso passa batido para a maioria das pessoas. E aí a gente vê tanto sofrimento, tantas válvulas de escape, tanto uso exagerado de entorpecentes, bebidas alcoólicas, remédio para isso, remédio para aquilo, depressão, ansiedade, angústia, pânico, etc, etc. Isso é o quê? Escuridão, porque eu não consigo entender por que eu estou passando por isso. Está escuro, eu não vejo o motivo disso aí. A ilusão, não é comigo. Eu estou bem. Olha como que eu estou bem. E aí o uso exacerbado das drogas lícitas e ilícitas. Eu não estou bem comigo. Eu não me sinto bem comigo, é o que está acontecendo. Houve um momento aí, dentro dessa ilusão minha, que eu me desconectei foi com tudo e com todos. E aí é só olhar ao lado. Raro as pessoas que estão de bem com a vida. Raro as pessoas que estão vivenciando os grandes relacionamentos. Aqueles que desejar. São raros. Pessoas não frustradas. Pessoas que estão de bem com a vida. Raro, dá para contar no dedo. Agora, as pessoas que estão sofrendo. As pessoas que estão vivendo essa ilusão. Seja de redes sociais. Seja de negar que eu sou uma pessoa arrogante. Que eu sou uma pessoa prepotente.
que eu sou um medíocre, um cara que não contribui com nada. Negar isso é viver na ilusão, gente. Embora todo mundo arrota, vomita, desculpa a expressão, que é isso, que é aquilo, que segue determinada filosofia de vida. Você olha assim, fala, peraí. O cara não está entendendo o que ele está seguindo. Primeiro, o carro-chefe dessa filosofia de vida que é seguida aqui no Ocidente pela maioria das pessoas. Humildade é um dos carros-chefe dessa filosofia de vida. Humus, terra. Pezinho no chão. Já tem coisa errada aí. É um ou outro que está com o pé no chão. A maioria está na soberba. Acima do bem e do mal. Tem coisa aí que não está batendo. Mas não estou aqui para discutir isso. Eu estou aqui para discutir o seguinte. A dificuldade que se tem para romper com essa escuridão. Para sair da ilusão da vida. E aí você vê esses episódios dessas arrogâncias, porque a pessoa está num momento bom da vida, acha que pode tudo, acha que pode atropelar tudo, acha que com um estalar de dedos a coisa tem que acontecer. Não. Lamento informar, mas não é assim que funciona. Não, não é assim. Infelizmente não é. Eu queria que não fosse, mas eu cheguei à conclusão. Não é do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Tem um tempo, gente. Como eu não sei qual que é o tempo exato, eu tenho que viver o processo. Não tem jeito, eu tenho que viver o processo. Eu tenho que fazer causa. Eu tenho que iluminar meus sentidos. Eu tenho que ver com os olhos além do que eles veem. Ouvir além do que os ouvidos ouvem. Falar bem pouco. Ou quando tiver certeza absoluta de que o que eu vou falar vai ter peso para contribuir para que a outra pessoa se torne uma pessoa melhor. Se eu não tiver essa certeza, fica quieto. Ouve mais. Observa mais. Blinde a mente. Esse é o segredo. Blindar a mente. Então, depressão. Querer viver uma coisa que não tem como, já passou. Ficou para trás. Então eu me deprimo porque eu quero viver aquilo que já não tem mais como. Ah, tô ficando velho, não sei o quê. Mas já foi, gente, o tempo passou. Querer voltar para aquele negócio é impossível. E se eu ficar insistindo nisso, eu vou ficar deprimido. A ansiedade é o contrário. Eu tô tão ansioso, mas tão ansioso, que eu começo a sentir saudade do futuro. Isso é um absurdo. É impossível querer ver o futuro. O que me resta então? Se querer viver aquele passado, aquela época que não tem mais como, ai, meus 20 anos, ai, meus 18 anos, é impossível, já foi.
e querer cravar lá na frente. Não tem como, é impossível. Sobrou o que para mim? O presente. É no presente que eu vou fazer o que tem que ser feito. O quê? Procurar ser um ser humano melhor do que eu fui ontem. Aí faz sentido essa coisa de virada do ano. Porque no dia 31, e aí de novo quando eu abro a fala, é concretizar o objetivo qual? De ser uma pessoa melhor do que eu fui no dia 31, ser agora no dia 1º. Que aí coincidiu que virou o dia e virou o ano. Mas o processo continua o mesmo. Romper com a minha escuridão, romper com a minha ilusão. Esse é o objetivo nesse primeiro momento. É óbvio que vai ter tropeço, saída dos trilhos, lógico que vai ter. Nós somos seres humanos. Então o que mudou? O que mudou é essa consciência que eu tenho. Poxa, fiz M. Bom, deixei a arrogância falar. Simultaneamente você já corrige isso. Esse é o processo da mudança. É quando eu consigo ver que eu fiz M e já simultaneamente eu já corrijo isso ou tento corrigir isso. Já há a transformação. Há uma percepção de mudança. Por mais que aquilo me apurrinha, por mais que aquilo me deixe indignado, eu tenho que purificar meus sentidos e perceber, puxa vida, mas aquilo é com a pessoa, não é comigo. Agora, se eu deixar essa coisa que fizeram comigo me afetar, aí eu passo a fazer igual a pessoa está fazendo. Eu vou para a agressão, eu vou para a baixaria, eu vou para o bate-boca. Aí, de novo, o externo, que é uma percepção minha. Agora, quando eu começo a purificar meus sentidos, eu já percebo o seguinte: a pessoa não está bem hoje. A pessoa fez aquilo sem pensar. A pessoa está frustrada. A pessoa não está dando conta de fazer o que ela escolheu num primeiro momento, que agora ela está vendo que não está dando conta e descarregou em cima de mim. Mas isso é com ela, não é comigo. Fala, Luiz, abraço. Não é comigo. É com ela. É ela que tem que resolver isso. Só que para isso eu tenho que estar o quê? Com minha mente blindada. Para perceber que a coisa é lá. Aqui não. Aqui eu estou num outro momento da minha vida. Percebe quando isso sai do micro e vai para o macro, a gente evita problemas. Essas duas guerras que estão ocorrendo simultâneo aí agora. Uma numa região, outra numa outra região. Todas as duas a gente sabe as causas históricas disso aí. Agora, se o líder da região em questão e da outra região em questão entendesse, tivesse conseguido romper com essa escuridão, rompido com essa ilusão, essas guerras não teriam ocorrido, correto? Uma região alega que teve um momento da história que um país ficou responsável de fazer a segurança daquela região toda, para evitar novas invasões. Correto, correto. Na cabeça desse líder, ele acha que por ele estar com essa missão histórica que coube a ele,
ele pode invadir outros territórios, alegando que se invadir essa região, ele tem como fazer o que ele se propôs a fazer historicamente. Entrou em conflito. O outro conflito é que, na cabeça de um, acha que o outro invadiu o território, que aquele território não lhe pertence. O outro, por sua vez, acha que não invadiu nada. Aquilo foi um acordo que fizeram e colocaram essa galera lá. Vamos lá, historicamente. Esse país que foi colocado lá, esse estado que foi criado lá, é um país que é um estado que é contrário ao que ocorre na região. Politicamente, economicamente, socialmente, ele é contrário. Assim. Lembra quando eu falei que determinadas pessoas, quando vêm determinadas pessoas fazendo o que tem que ser feito, elas não gostam? É o que acontece nessa região. Então o cara chega diferente, faz o diferente. Quem já estava lá na região não vai gostar. E aí começam os ataques. Só que eles perceberam que ali tem potencial bélico, tem potencial econômico, tem apoio de determinadas potências. Então, pelo confronto direto, não dá para ir mais. Tenta-se o quê? Desestabilizar o regime. Esse outro país, que sempre foi atacado, sempre isso, sempre aquilo, mas tem poder econômico, tem poder bélico, tem apoio, utiliza dos trâmites legais, organizações qualificadas para tanto. É isso que está tendo o conflito. E aí tem pessoas que eu não sei se é de má fé ou boa fé, apoia determinados países. Errado. E fica esse. E aí, quem é o certo passa a ser errado e vice-versa. Guerra. Mas isso tudo, ilusão. Escuridão. A pessoa não consegue entender. Esses líderes não conseguem entender. E aí as coisas dão no que dão. Que no budismo a gente fala, os estados de vida baixo. Quando as pessoas estão no estado de vida baixo, não há diálogo, não há entendimento. O que predomina? A escuridão, a ilusão. Vivem numa ilusão. Estão envoltos numa escuridão. Daí a questão das guerras. Por isso que isso é importante. Eu me iluminar e ajudar o maior número de pessoas a fazer o mesmo, o processo de pacificação vai mais rápido. E ao vivenciar o processo, me apaixonar pelo processo, nasce um sentimento dentro de mim. A esperança. O inverno nunca tarde de se tornar primavera. Eu tenho essa esperança. Então, que 2024 nós tenhamos esperança em dias melhores. Mas esperança não é no sentido de esperar. Não vou fazer, eu vou esperar. Não, não é isso. É que dentro desse processo de 2024 que eu vou viver, eu trago simultaneamente comigo essa esperança de que 2024 será o melhor ano para mim. Mas eu estou vivenciando o processo, o dia a dia, mês a mês, dentro do ano de 2024.
Isso é sair da ilusão. Isso é romper com a escuridão. É sair da média. É ter esse espírito de procura. Procurar o quê? Ser o ser humano melhor que eu pudesse ser nesse ano de 2024. Procurar errar menos. Vou continuar errando. Vou continuar fazendo, pisando na bola, papapá, papapá. Mas agora, qual que é a diferença? É que eu consigo perceber que eu estou errando, que eu consigo perceber que eu estou sendo arrogante. Consigo perceber isso. Ou seja, eu estou afastando dessa ilusão. Muda a percepção. Muda a ideia. E quando a gente chega nesse estágio de entender essas coisas, mesmo que ainda na forma superficial, gente, isso não tem preço. Isso é, no mínimo, libertador. Você vê a diferença. Você consegue. Pô, fiz isso. Pô, fiz aquilo. Poxa vida, eu não estou fazendo o que tem que ser feito. Você começa a ter essa consciência. Você começa a chamar a responsabilidade para você. Você começa a se encontrar internamente. Você começa a se aceitar. Eu sou limitado. Minha visão é restrita. Meu discernimento é pouco. Meu conhecimento é pouco. Eu começo a ver isso. E começo o quê? A aprofundar isso. A elasticizar isso. Aí começa esse processo. Eu começo a ficar mais tolerante. Eu começo a escolher ter paz e não razão. Eu começo a entender e a escolher que eu só vou falar para quem quer ouvir. Quem não quer ouvir não precisa falar. Primeiro que vai incomodar o outro que não quer ouvir. E segundo, você não tem muita coisa para falar também. Vamos ser bem realistas nesse ponto. Pessoas muito maiores, muito mais falaram e parece que o trem não teve ressonância na época. Que falam, vocês sabem de quem eu estou falando. Mangina os caras igual a gente. Percebe como que essa coisa de purificar os sentidos, a gente começa, não é que desiste, a gente começa a perceber o seguinte: a gente tem que falar para quem quer ouvir. A contribuição nossa, por menor que seja, por mais rasa que seja, e aí eu me coloco nessa categoria da razoabilidade das coisas, tem pessoas que não estão nem aí para isso. E beleza, fizeram a escolha delas, ótimo. Isso já não me causa angústia como me causava antes. Quando a gente tem aquela pretensão de achar que, puxa vida, mas por que a pessoa não quer entender isso? Uma coisa que está aí, está na cara dela, ela não vê isso. Não, elas escolheram não ver. Elas estão vendo, gente. Elas escolheram não ver. Escolheram a ilusão.
Escolheram ficar dentro da escuridão. E está tudo certo. Está tudo certo. Eu é que tenho que purificar meu sentido. No sentido de que a minha missão, a minha jornada, o meu processo é ser um ser humano melhor. A cada dia. É isso. É lógico, se amanhã ou depois eu encontrar pessoas que estão interessadas ou que perceberam que você está num processo de transformação interior e vierem eu estou interessado em saber o que você está fazendo, por que você está se transformando tanto. Aí é lógico que você vai falar. Por quê? Porque a pessoa quer ouvir. Do contrário, gente, vida que segue. A ideia aqui é ficar em paz. A ideia aqui não é a razão. Não é querer impor nada para ninguém. Longe disso. Até porque, quando a gente adquire essa transformação que eu estou tendo, e outras pessoas também já estão tendo, a gente não tem mais tempo para ficar. A gente tem que procurar evoluir mais, avançar mais, transformar mais ainda. Então eu não tenho tempo para ficar. Ah, porque o fulano não quer saber. Ah, porque o Beltrano fez isso. Ah, porque o... Não, deixa. Escolha deles. Não me cabe a mim. Já escolheu o caminho dele. E tá tudo certo. Nesse momento que encontra, essas escolhas que as pessoas fazem, na cabeça delas, elas acham que é a certa, que isso vai tornar feliz. Beleza. É isso mesmo. Já foi feita a escolha. Eu escolhi ir para outro caminho. Eu escolhi viver um outro processo. Mais árduo, mais doloroso, mais difícil, mais prolongado, mas também gratificante. Isso me faz bem. A hora que eu vou descansar, nossa, que dia maravilhoso. A hora que eu acordo, mais um dia, fazer isso, fazer aquilo outro, tentar isso, tentar aquilo, buscar isso, buscar aquilo. O objetivo maior, A. O objetivo menor, B. O objetivo para hoje, C. Passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E eu sempre avançando. Não importa se 1 milímetro, 1 centímetro, 1 metro, 1 quilômetro, não importa. O que importa é avançar. Por quê? Porque na hora da morte isso vai fazer toda a diferença. Isso é outra questão também, profunda. É na hora da morte. Isso vai fazer toda a diferença. Vai chegar lá a sensação de dever cumprido. Eu fiz, eu vivenciei. Não vou ficar com aquela sensação de que eu devia ter feito, eu poderia ter. Não, agora não tem mais jeito. Então o segredo é ter essa coisa clara. Eu estou aqui com um único objetivo: atingir a minha iluminação. Simultaneamente é isso. Ser feliz. Simultaneamente é isso. Vivenciar essa paz o maior tempo possível que eu puder. E terceiro, para mim é o mais difícil. Tolerar todas as pessoas. Todas as pessoas. Eu tenho que tolerá-las. Tenho que procurar entendê-las. Sem, e aí o desafio, sem comprometer minha paz. Sem comprometer essa jornada minha do avanço enquanto ser humano melhor.
tem que vivenciar esse processo. Isso é uma dificuldade imensa. Isso exige exercício. E esse exercício é diário. Essa é a dificuldade. E mais dificuldade ainda, mais desafio ainda. Viver a nossa vida aqui. Esses objetivozinhos da vida. Isso também é um desafio. E nós estamos aqui pelo desafio. Por essa coisa diária. Eu só quero ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Amanhã a mesma coisa e depois de amanhã a mesma coisa. Isso é a vida. Então, assim, feliz 2024 para todo mundo. Valeu, um abraço.